Então, bom dia, turma. Para aqueles que ficaram sem conseguir acessar a aula, ou se eu tive problema também com a internet, né? Já tô gravando esse vídeo de antemão, tá? Vamos lá. O que nós faremos hoje? Nós faremos uma revisão do que estudamos no ano anterior. No caso de vocês, nos anos anteriores, para que vocês possam dar continuidade na atividade, no conteúdo de vocês, no ensino de vocês. Vocês vão colocar no caderno a data de hoje, no cabeçalho, bonitinho. A data de hoje e a revisão. Eu pedi também para vocês, eu enviei o exercício da folha, certo? Nesse PowerPoint vai ter o gabarito, tá? Quem tentou fazer em casa sozinho, se não conseguiu, tem uma explicação antes, certo? Vamos lá. Vamos começar com o verbo to be, que é o verbo base, é o feijão com arroz da língua inglesa. O café e o pão, ou seja, é a base da base da base. O verbo to be, ele é um dos mais utilizados na língua inglesa e pode ser traduzido como ser ou como estar. Quando é que eu sei que o verbo to be significa ser? Quando é que eu sei que ele significa estar? Já que ele tem essas duas possíveis traduções. Tudo vai depender do contexto. Por exemplo, se eu falo I'm Daniele, eu sou Daniele, estou usando o verbo ser. Se eu falo I'm here, eu estou aqui, eu estou usando o verbo estar. Então, dependendo do contexto que a gente sabe se significa o verbo ser ou se significa o verbo estar. No Simple Present, as flexões do verbo to be são I am, no caso a am, né? Am, is, you are. Aqui nós temos um quadrado com eles conjugados. Na primeira coluna, nós temos a sua forma afirmativa, a sua forma completa. Por exemplo, I am é eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, isto é ou isto está. Ele é usado para animais, para pessoas também, para nomes de países, tudo no singular, tá? A gente substitui o nome do país por it. We are, nós somos ou nós estamos. You are, você é ou você está, ou vocês são ou vocês estão. They are, eles são, eles estão, ok? Na segunda coluna nós temos a sua forma contraída. Se eu falo I am Dani, eu sou Dani, se eu vou colocar o sujeito e o verbo contraído, ou seja, mais curtinho, eu vou falar I'm Daniele, I'm here, eu estou aqui. Então, I am vira I'm, you are vira your, he is vira his, she is vira she's, it is vira it is, we are vira we're, you are vira your, they are vira their. Mas professora, por que tem dois you aqui? Porque o you, ele pode ser tanto no singular como pode ser no plural. O cara pode chegar para sua namorada e falar I love you, eu te amo, eu amo-te, né? No caso, amo-te, né? A forma correta de falar. Ou o cantor, ele pode chegar no seu show e falar pro público I love you. Não tá falando que ama uma pessoa específica, tá dizendo que ama todo mundo. Eu amo vocês. Vamos agora para segunda coluna, no caso de baixo da negativa. Nós temos o I am not. Ele não existe a forma contraída. Não é que ele não existe. Eu não posso fazer, vamos ver aqui o exemplo de baixo. You are not. Ele contraído vira you aren't. Eu nunca posso contrair o am com o not. Eu posso sim usar o am,
o I, né, apóstrofe M, not, mas nunca o am com not, certo? You are, you aren't. He is, he isn't. She is, she isn't. It is, it isn't. We are not, you aren't. You are not, you aren't. They are not, they aren't. Aqui no caso, a primeira parte, vamos voltar lá pro comecinho. I am, o I é o sujeito, eu. Am é o verbo, sou ou estou, né? Dependendo do contexto. Quando eu vou para a forma interrogativa, o verbo ele vem para frente do sujeito. Então, o I am vira am I. O you are vira are you. He is vira is he. She is vira is she. It is vira is it. We are vira are we. You are you. They are they. Vejamos alguns exemplos. Quando é que eu sei que ele quando é que eu sei que o seu significado significa ser ou estar? Vamos analisar a frase. I am not a doctor. Eu não sou médico ou médica. Então, nesse caso aqui, eu sei que o verbo ele significa estar. No caso, o verbo ser. I am not a doctor. Eu não sou ser. I'm not at home. Eu não estou em casa. Estar. Mais 2 exemplos. 3, na verdade. Is he a soccer player? Ele é um jogador de futebol. É o verbo ser. Is he at school? Ele está na escola. Verbo estar. She isn't my friend. Ela não é minha amiga. Ela não é o verbo ser. She isn't tired. Ela não está cansada. Verbo estar. Vamos praticar? Esse exercício tem na folha, tá? O que significa o verbo to be? Eu falei várias vezes. Significa ser ou estar? Significa estar ou ficar? Significa ser e parecer? Ou significa comer e dormir? O que o verbo to be significa? Vamos lá? Significa? O que vocês acham? 2. Complete to be. Complete com o verbo to be. Qual alternativa completa corretamente a frase a seguir? I, a student, for CAM. Eu sou um estudante do Almeida Mauro. Are, am, is ou is not. Esse exercício, essa partezinha, ela tá diferente da folhinha. Da folhinha tá Brasília is capital of Brazil. Então, aqui nesse caso é o quem. Terceiro, o pronome que substitui corretamente o termo my mother and my father. Minha mãe e meu pai. Minha mãe e meu pai. Se eu for transformar os dois num sujeito só, viraria quem? É we, é I, é you, é he, é she, é it. Nesse caso aqui ele foi bem específico. Ele perguntou, é we? Verdadeiro ou falso? True ou false? Como fica a frase a seguir na forma negativa? You are beautiful. Você é linda. Repare que o beautiful, ele só pode ser usado para pessoas do sexo feminino ou para objetos, coisas em geral. Eu nunca posso usar beautiful para homem, ok? Ele na sua forma negativa vira you am beautiful. Are you beautiful? You are not beautiful. E a última, complete a frase
a seguir com o verbo to be. You and I, classmate. Você e eu somos estudantes de turma, colegas de classe. Então, am, you and I am classmate. You and I is classmate. You and I are classmate. Ou you and I are not classmate. Vamos lá para a correção. O primeiro é ser ou estar. Ou é ser ou é estar. O segundo é am, I am, eu sou. O terceiro é falso. Se eu falo que a minha mãe e o meu pai, se eu for transformar os dois num sujeito só, viraria they. Não we. We é nós. You are beautiful fica you are not beautiful. E a última, ela tem duas opções. A terceira, you and I. Nesse caso aqui, eu não vou usar o I am, que é o am, certo? Significaria eu sou. Porque aqui a gente está falando de dois sujeitos. You are, I am. Se eu fosse transformar os dois no sujeito só, viraria we. We are. Facinho, né? Mais ou menos. Se eu fosse colocar ela na frase negativa, viraria are not. Nós não somos colegas de classe. Agora vamos falar de adjetivos. O que é um adjetivo? Ele descreve algo ou alguém. Aqui eu tenho o sleepwalker, o primeiro desenho lá do lado esquerdo. Ugly, surprised, angry, hungry, tired e I'm in a hurry. Sleepwalker. Sleep é dormir. Walker é andar. A pessoa que anda dormindo, ou seja, o sonâmbulo. Ugly é o oposto de beautiful. Se beautiful é linda, ugly é feia. Se eu fosse usar para homem, lindo significaria handsome. Feio, ugly. Ugly ele não muda, ele pode ser usado tanto para feminino quanto para masculino. Surprised. Se você olhar, você vê o desenho do cara, você vê o olho dele esbugalhando. Então ele está surpreso, parecidinho com o português. Embaixo, angry. Tem até um desenho, Angry Birds, pássaros raivosos. O cara tá com raiva, tá angry. E do outro lado nós temos o hungry. Hungry é faminto, com fome. Embaixo, o carinha lá com a língua de fora. Tired. Tired é cansado. In a hurry, que é o último desenho, é estar com pressa. Aqui nós temos o oposto. Lá na primeira coluna, lado esquerdo, lá em cima. Slow. Devagar. Qual é o oposto de devagar? Rápido. Fast. Stick. Gordinho. Fofinho. Thin. Magro. Stray. Liso. Cabelo liso. Curly. Cacheado ou crespo. Light. Light é claro. Leve. Heavy. Heavy é pesado, por exemplo, heavy metal, metal pesado. Loose. Loose é o que? Largo, roupa larga. Tie, apertado. Beautiful, linda. Ugly, feia. Embaixo, no vermelhinho, big, grande. Small, pequeno. Strong, forte. Academia Strong, tem ali em frente ao Almeida Mauro. Weak, fraco. No penúltimo, da primeira coluna. Healthy, saudável. Sick, doente. Low, baixo. High, alto. Na coluna do meio. Brave, bravo, corajoso. Cowardly, covarde. Lazy, preguiçoso. Hardworking, esforçado. Early, terceiro, tá? Terceira da segunda coluna. Early, cedo. Late, atrasado.
Selfish, de vermelhinho, é uma pessoa egoísta. Generous, generosa. Happy, feliz. Unhappy, triste. Cold, gelado. Hot, quente. Por exemplo, hot dog, cachorro quente. Dishonest, é uma pessoa desonesta. Honest, honesta. Friendly, amigável. Unfriendly, é uma pessoa que não é amigável, é de poucos amigos, não é sociável. Patient, paciente. Impatient, impaciente. Tight, organizado. Messy, bagunceiro. Na última coluna lá em cima. Careful, cuidadoso. Careless, descuidado, desleixado. Talkative, comunicativo. Taciturn, é uma pessoa que é muito calada. Wild, é aquela pessoa que desbrava, que assim, como dizer assim, meio selvagem. Narrow já é o oposto, aquela pessoa civilizada. Delicious, delicioso. Awful, horrível, tipo, gosto horrível. Modern, moderno. Ancient, ancião, ou seja, velho. Não idoso porque não fala de pessoa, coisa velha. Dark, escuro. Light, claro. Straight e crooked, cozido e mal cozido. Bad, ruim. Good, bom. Poor, pobre. Healthy, a pessoa que tem dinheiro, caso rico, né? Riqueza, pobreza e riqueza. Pessimistic, é uma pessoa pessimista. Optimist, é uma pessoa otimista. Esses são alguns dos adjetivos. Tem uma série infinitos, né? Tem muitos. Se eu fosse colocar aqui, ficaria 1 hora só falando de adjetivos. Vamos praticar. Escreva os adjetivos opostos. Vamos lá. Cadê? Friendly, amigável. Qual é o oposto de amigável? Ugly, feio. Qual é o oposto de feio? Girl, menina. Qual é o oposto de menina? Dark, escuro. Qual é o oposto de escuro? Smart, inteligente. Qual é o oposto de inteligente? Tall, alto. Qual é o oposto de alto? Straight, liso. Qual é o oposto de liso? Então, o primeiro ficou unfriendly, beautiful, boy, light, stupid, short e curly. Vamos continuar? Agora nós vamos para o simple present. O simple present, também chamado de presente simples, é um dos tempos verbais do inglês. Ele equivale ao presente do indicativo na língua portuguesa. Quando usar o simple present? O simple present é um tempo verbal utilizado para indicar ações habituais que ocorrem no presente. Por vezes, a frase no simple present apresenta expressões de tempo, que são os advérbios de tempo. Os mais usados são now, agora, always, sempre, never, nunca, today, hoje, every day, todos os dias, daily, diariamente, often, frequentemente, sometimes, às vezes, generally, geralmente, usually, usualmente, com frequência. Vejamos alguns exemplos do simple present. Nós já sabemos os sujeitos, né? I, you, he, she, it, we, you, they. Agora, nós vamos trabalhar os verbos. O que acontece com os sujeitos?
Eu costumo falar que o inglês ele é muito básico na questão dos verbos. Ele vai mudar mesmo quando é para a terceira pessoa, que é o he, o she e o it. É onde os verbos vão mudar. O restante vai seguir o mesmo padrão, não vai mudar. Vejamos a frase. He plays soccer very well. Ele joga futebol muito bem. She loves chocolate. Ela ama chocolate. They go to school in the afternoon. Eles vão para a escola de tarde. I always read the newspaper in the morning. Eu sempre leio o jornal de manhã. Então, repare aqui. Eu tenho he, o plays. She loves. They go, I read. We generally travel to Brazil in December. Geralmente nós viajamos para o Brasil em dezembro. Regras simples. Simple present. A conjugação do simple present vai variar de acordo com a pessoa verbal, com a terminação do verbo e com o tipo de frase, se ela é afirmativa, se ela é uma frase negativa ou se ela é uma frase interrogativa. Na frase afirmativa, como na regra geral, pode-se dizer que para conjugar um verbo no simple present, basta usá-lo no infinitivo sem o to. No caso dos pronomes I, que é o eu, you, você, we, nós e they, eles e elas. E acrescentar o s, o es ou o ies no caso dos pronomes he, she e it. Ele, ela e isto. Vamos lá, vamos ver a forma afirmativa do verbo work. Repare que aqui em cima, na segunda linha, está escrito to work. To work é a sua forma no infinitivo. Quando eu vou conjugar ele, na maioria dos verbos ele vai se manter, só que sem o to. I work, you work, he, she, it works. Eu só vou acrescentar um szinho aqui. We work, you work, they work. No entanto, há algumas regras específicas para a flexão da terceira pessoa do singular, que é o he, ele, she, ela, it, usado para pessoas, coisas, animais, nome de países, que está relacionado com a terminação dos verbos. Verbos que terminam em O, Z, SS, CH, SX, SH e X. Eles vão ter a terminação ES. Ou seja, se o verbo terminar com O, eu vou acrescentar o ES. Com Z, acrescento o ES. SS, acrescento o ES. SH, ES. Vamos ver alguns exemplos. To teach, ensinar. Teachers, ensina. To go é o verbo ir. Goes, ir. To kiss, beijar. Kisses, beijar, para a terceira pessoa. Quando eu tenho, o bom assim que a maioria só vai ter o acréscimo de S, não precisam se preocupar. Mas se o verbo ele terminar em Y e antes dele vier uma consoante, eu vou retirar o Y e acrescentar o IES. Exemplo, to fry, vira fries. To study, vira studies. Repare que essa modificação ele só vai sofrer nas três pessoas do tempo verbal, que é o ele, o ela e o isto, he, she, it. Se o verbo ele terminar em Y, mas antes dele vier uma vogal, eu não risco o Y, eu mantenho e só acrescento o S. Por exemplo, to say, que é o verbo dizer. Says, só acrescentei o S. To play, plays. Posição do verbo na frase afirmativa. Nós temos o sujeito, I, you, he, she, it. O verbo principal mais o complemento, ou seja, o restante da frase.
I, sujeito. Live, verbo. In Brazil, complemento da frase. Eu moro no Brasil. O verbo to live significa morar ou viver. He teaches Spanish at the university. Ele ensina espanhol na universidade. O verbo to teach, que é o verbo ensinar. They prefer Italian food. Eles preferem comida italiana. To prefer é o verbo preferir. Aí nós temos, né, que é aquela onde os três vão mudar. He, ele, she, ela, it, animais, países, lugares e também pessoas. No singular, tá? She watches TV every day. Ela assiste TV todos os dias. Verbo to watch, assistir. Na sua forma negativa, nós temos uma modificação. Na forma negativa do Simple Present, é formado com o uso dos verbos auxiliares do e o does. Do para a primeira, segunda pessoa do singular, o I, you. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural, we, you, they. Nós vamos usar o do. Os três carinhas que sempre mudam recebem o does. Do é usado por o pronome I, you, we, they. Já o does é usado para he, she, it. Na frase negativa podem ser escritos da seguinte forma: do not ou does not, que na sua forma contraída desculpa, vira don't, do not vira don't, does not vira doesn't. Posições do verbo na frase negativa. Nós temos o sujeito, o verbo auxiliar, mais o not, mais o verbo principal, mais o complemento. Ih, tia, tá ficando complicado, não tá não. Vamos lá que é facinho. Sujeito, I, eu. Verbo auxiliar, do mais not, do not ou don't. Live é o verbo principal. In Brazil, que é o complemento da história. Opa, peraí, deixa eu voltar. He does not teach Spanish at the university. Ele não ensina espanhol na universidade. Teach é o verbo ensinar. Como aqui eu tô falando de uma terceira pessoa, ele, he, o do, né, que vira does, not. O que acontece aqui com o verbo? Geralmente ele iria sofrer uma alteração, certo? Ele é um verbo que termina em CH. Então, automaticamente, iríamos acrescentar um ES. Mas não, pé de pano. Como eu tenho aqui o does not, o does é auxiliar. Todo auxiliar, ele modifica o verbo. Então, does not teach. Ele volta para sua forma original. Ou seja, como se fosse falar na primeira pessoa. I teach, you teach. Nesse caso, he, she, it, teach. Por quê? Porque eu tenho esse auxiliar aqui. Se a frase estiver na afirmativa, vai ser ele conjugado com o ESzinho no final. Se ele estiver na negativa ou na interrogativa, o verbo volta para sua forma original. They don't prefer Italian food. Eles não preferem comida italiana. Como aqui eu tô falando do they, eles e elas, ele não sofre nenhuma alteração, porque é a terceira pessoa somente do singular, não do plural. She doesn't watch TV every day. Ela não assiste TV todos os dias. Mesma coisa aqui, watch era um verbo que termina em CH. Ele automaticamente acrescentaríamos o ES. Mas como nós temos a partícula de negação doesn't, o auxiliar does mais o not, ele modifica o verbo. Então, does not vira doesn't. E o verbo ele volta para sua forma original. Só para não esquecer. Do not vira don't, does not vira doesn't. Vamos pegar o verbo like. Like é gostar. I don't like,
Eu não gosto. You don't like. Você não gosta. He doesn't like. Ele não gosta. She doesn't like. Ela não gosta. It doesn't like. Isto não gosta. We don't like. Nós não gostamos. You don't like. Vocês não gostam. They don't like. Eles ou elas não gostam. Repare que o like, olha, ficou tudo a mesma coisa. Like, 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 like. Eu só tenho a diferença aqui do don't e do doesn't. Vamos agora para a forma interrogativa. Assim como o simple present, assim como acontece na forma negativa, o auxiliar do e does são utilizados para formar frase interrogativa. O do, que é usado para o I, you, we, they. Does, que é usado para he, she, it. Ele vem na frente do sujeito. Ele vai começar a frase com esse auxiliar. To work, trabalhar. Do I work? Eu trabalho. Do you work? Você trabalha? Does he work? Ele trabalha. Does she work? Ela trabalha. Does it work? Isto trabalha. Do you work? Nós trabalhamos. Do you work? Vocês trabalham. Do they work? Eles ou elas trabalham. É que às vezes trava. Posição dos verbos na frase. Nós temos o verbo auxiliar, do ou does, o sujeito I, you, he, she, whatever, o verbo principal, work, e se tiver complemento, o complemento da frase, o restante. Do I owe you money? Eu te devo dinheiro? Own, que é o verbo dever. Does he teach Spanish at the university? Ele ensina espanhol na universidade? Do they prefer Italian food? Eles preferem comida italiana? Importante. O verbo to do significa fazer. No entanto, no simple present, ele é usado como verbo auxiliar, que complementa a formação da frase negativa e interrogativa. Enquanto os auxiliares do e does não têm significado. It agora pegou. Então, como que eu sei? Quando é que eu sei que o do ele está sendo usado como verbo, e quando é que eu sei que ele está sendo usado como auxiliar? Quando ele é usado como auxiliar na interrogativa, ele vem na frente do sujeito. Quando ele vem como negativa, ele vira doesn't ou don't. Eita, fogos. Vamos praticar um pouquinho. Complete a frase a seguir usando o verbo que está entre parênteses. Atenção. Atenção às frases. Verifica se ela está na sua forma afirmativa, negativa ou interrogativa. She go to school in the afternoon. Ela vai para a escola de tarde. He study English every day. Ele estuda inglês todos os dias. It push the door when it wants to get in. Ele ou ela, quando ele é um sujeito indefinido, empurra a porta quando quer entrar. You always arrive late. Você sempre chega atrasado. She not kiss her grandma before leaving. Ela não beija sua avó antes de sair. O que eu preciso reparar? O verbo ele só vai sofrer alteração quando é quem? As três pessoinhas lá. He, she, it. Se for os outros, eu sei que o verbo vai se manter o mesmo que está entre parênteses. Se for he, she, it, tem alteração. Se ela tiver na sua forma negativa, eu sei que o verbo ele não sofre alteração. Se tiver na sua forma afirmativa, sofre. Vamos lá. F. He not go to the gym on weekends. Ele não vai à academia aos finais de semana. G. Tanana, we have classes on Saturdays. Nós temos aula aos sábados.
Repare que é uma pergunta, então vem o auxiliar antes da frase, antes do sujeito. Mesma coisa com a letra H. She fixed her car by herself. Ela conserta o carro dela sozinha. O primeiro ficou goes. Segundo, studies, goes, porque é um verbo que termina em O. Vou acrescentar o ES. Studies, que é um verbo que termina em Y. Antes do Y vem uma consoante. Então, vou tirar o Y e acrescentar o IES. Push é um verbo que também termina em SH. Lembra? O, SS, SH, CH, X, Z. Todos eles acrescentam ES. Mesma coisa acontece aqui. It pushes. You, você. Não sofre nenhuma alteração. She, she é terceira pessoa. Ela sofreria alteração, mas como ela está na negativa, o verbo se mantém a mesma coisa. Mas como é she, a partícula de negação é doesn't kiss. Mesma coisa para F. He doesn't go. G. Do. We have. O do auxiliar, sujeito. O verbo não se altera. Classes on Saturday. Does she fix her car by herself? Easy, né? E por hoje é só. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar no privado. Vou estar aguardando o exercício de vocês pronto, tá bom? E é isso, turma. That's all, folks. Por hoje é só. See you, bye bye.